Olá, seja bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje, aqui no nosso programa, vamos trazer muitas dicas para você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. É terça-feira, você que está em casa já sabe, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar uma cocadinha mole. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema. Também vamos mostrar as oportunidades de emprego para hoje. E daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete do dia. Vamos fazer nossa pergunta, você vai ligar para a gente, responder a nossa enquete e também aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E perder o emprego é um momento muito difícil. O período de transição pode trazer dúvidas, medos e também incertezas. A mudança na rotina e a falta também do salário todos os meses, ali na conta, é um pesadelo de muitos. E voltar ao mercado de trabalho nem sempre é tarefa fácil. De acordo com um estudo realizado em 2016 pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, com dados fornecidos pelo IBGE, após perder o emprego, o brasileiro demora, em média, 8 meses para se recolocar no mercado de trabalho. Mas e nos dias de hoje, 2018, tem gente demorando bem mais que isso, não é verdade? Então, para facilitar ainda mais esse retorno ao mercado de trabalho, vamos trazer muitas dicas com a ajuda de duas convidadas que entendem bastante sobre o assunto. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Ana Carla Cantarelli. Ana Carla, ela é coach executiva e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Ana Paula Mullert. Ana Paula, ela é consultora de recursos humanos e também terapeuta cognitivo-comportamental. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos assistir uma reportagem que mostra o que é a falta de emprego, né? Ela não mexe só com o orçamento familiar, mexe também com outras coisas na vida do trabalhador. Confira! 13,4 milhões de brasileiros estão desempregados. A luta por um emprego não tem sido fácil. O comércio já não emprega como antes. Grandes redes fecharam as portas e tudo isso afeta o trabalhador. Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontou que 56% dos brasileiros que perderam o emprego estão com baixa estima e 45% estão envergonhados perante a família e amigos. Nós conversamos com uma psicóloga para saber se isso é comum. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde essa culpabilização da pessoa que está desempregada, ela está implícita, né? E aí a pessoa, enquanto desempregado, né, se sente excluído desse mundo do consumo, né? Ela se vê excluída de frequentar alguns lugares, de participar de determinados grupos. Então, é claro que é natural, né, que ocorra essa baixa autoestima. Outros sentimentos negativos assolam os desempregados. 70% deles desenvolvem a ansiedade, 67% insegurança, 64% estresse e 60% desânimo e medo. Esses sentimentos podem evoluir e apresentar sintomas físicos, por isso é bom saber quando procurar ajuda médica. Quando esses sintomas já estão incomodando muito, né? Quando a pessoa já está no nível de estresse, no nível de ansiedade muito alto, né? Já passa noites e noites sem dormir, sem conseguir dormir. Então, chega no nível onde esses sintomas, eles já começam a incomodar muito, né? A depressão, né? Que passa daquela tristeza, daquele desânimo, né? Onde não se tem vontade de sair de casa, onde não tem vontade de fazer nada, tomar banho, se alimentar. Então, é a hora de buscar ajuda. Essa ajuda pode ser encontrada de forma barata. Além da rede do SUS, que a gente sabe que é bem restrita, né?
esses atendimentos acontecem em ambulatórios, né? Podemos contar também, é uma dica, né, com as clínicas escola de psicologia, que são oferecidas nas universidades, nas faculdades, né, públicas e particulares. Então, é algo de fácil acesso para a população, né, que também seria um caminho. E por enquanto que o emprego não vem, é importante não perder a esperança e continuar se capacitando. Quem sabe esse não é o momento para empreender. É importante pensar, né, que o culpado, né, do desemprego, na grande maioria das vezes, não é o indivíduo, né? A gente sabe que a gente está passando por uma crise, né, mundial e especificamente no Brasil, no nosso país, né, onde a demanda ela é muito maior do que a quantidade de vagas, né? Então, pensar que se você está desempregado não é porque você é incapaz ou incompetente, né? É porque talvez, né, o mercado de trabalho está muito inchado. Pois bem, tem que aumentar, né, expandir esse pensamento. Você pode ter alternativas para voltar ao mercado de trabalho. Você também pode pensar em empreender. Você deve também colocar em mente que é um momento também de você se qualificar para voltar ao mercado de trabalho de uma forma mais fácil, né, e qualificado, porque o mercado de trabalho vem se reinventando a cada dia mais. Então, daqui a pouquinho vamos refletir muito mais sobre isso, mas agora a gente abre o espaço do programa para você participar. Que tal interagir aqui no nosso programa? Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa, é a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte, vamos lançar aqui a enquete do dia. Queremos saber se você investe em qualificação profissional. Você que já está no mercado de trabalho, né? Você tem investido na qualificação, e você que perdeu o emprego, começou também a pensar em requalificação, né? Em qualificar para voltar ao mercado de trabalho com mais qualificação e de forma mais rápida, né? A gente quer saber sua opinião, você também faz parte do nosso programa. 3424-1547 é a nossa linha interativa, está disponível a partir deste momento para você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta, né? Se você está investindo na qualificação profissional, 3424-1977 é o nosso novo número para você ligar também, são dois números, 3424-1547 e 3424-1977. Liga para a gente, responde pergunta aqui, a nossa enquete, também manda sua dúvida sobre o assunto. Se você tem acesso à internet, também já pode interagir. Você vai entrar na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet também disponível. Deixa seu depoimento, sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Mas se você tem o WhatsApp, está com o celular em mãos, já pode mandar também o seu questionamento no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí várias dúvidas que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, a gente viu, né, na reportagem e ouviu a especialista falar que é o momento também de empreender. Seja por necessidade ou por vocação, o empreendedorismo ele tem ganhado cada vez mais destaque aqui no Brasil. Vale ressaltar que é preciso ter muita coragem e determinação para navegar por esses mares. Por isso, é essencial contar com um ponto de vista de um especialista ou de vários especialistas que ajudarão a você se preparar melhor para os desafios do mercado, a criar também uma imagem profissional forte, a identificar e mudar pensamentos negativos e também a encontrar oportunidades condizentes com os seus objetivos. Então, a partir deste momento, vamos aqui às orientações com nossas convidadas de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Ana Carla Cantarelli, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso espaço. Nossa, muito obrigada, Watson. Obrigada pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Também queria dar boas-vindas à Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer falar de um tema tão importante, né? Porque todos os dias somos bombardeados, né? Cada vez mais aumenta o número de desemprego, às vezes tem uma notícia de estabilidade do emprego. Já são mais de 13 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho e muitos querem retornar a esse mercado, né? Às vezes por necessidade. E a gente deu um destaque, né? Aqui o estudo que foi divulgado do IBGE com o SPC, onde fala que em média o brasileiro demora 8 meses para
voltar ao mercado de trabalho, nos dias de hoje, né, 2016 para cá, muita coisa mudou, esse número baixou ou aumentou? O que é que as pessoas podem fazer para ir de encontro, né, a esse estudo? Voltar mais cedo. Acho que a gente tem um dado mais recente relativo a mais ou menos, em média, 11 meses, se a gente pudesse fazer uma conta mais redonda, mais próxima da nossa realidade. Porém, isso tem uma variação dependendo do ambiente de trabalho ou do mercado, do nicho de mercado que a gente está. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem uma realidade. Quando a gente fala de varejo, a gente tem outra realidade. Quando a gente fala de indústria, tem outra realidade. Então, são realidades diferentes. O que me preocupa, às vezes, em a gente, digamos assim, nivelar, é que talvez a gente não consiga atuar de forma a ter as pessoas pensando no mercado que elas estão querendo entrar de forma mais objetiva. Então, parece que a gente cria uma ideia de que, assim, tudo está ruim e aí o mercado está ruim para todo mundo. Isso não é exatamente assim, nem necessariamente desse formato para todos. E também eu não estou aqui dizendo que está tudo às mil maravilhas, mas a gente sabe que tem uma dosagem que a gente precisa fazer e pensar do ponto de vista da área que você está querendo atuar. Então, isso não é exatamente tão redondinho assim, tão simples de fazer, não é uma conta muito redonda, não. A gente tem que fazer um ajuste na realidade. Independente do tempo, né, que se passa para essa recolocação, o que se faz durante esse período vai determinar a volta mais rápida ou não para esse mercado de trabalho? É muito importante, Valdson, essa qualificação que nós falamos agora há pouco, né, profissional. Enquanto você não ingressa no mercado de trabalho, é muito importante você se qualificar, você participar de palestras, de seminários, fora isso, ativar a sua rede de networking, né, os amigos, né, você precisa reativar isso daí, porque isso faz com que você volte mais rápido ao mercado de trabalho. É muito importante também não desanimar, a gente sabe que não é fácil, né, porque vem todos aqueles sentimentos, né, de insegurança, né, de medo, né, o que vem pela frente. Então, é muito importante não desanimar, se preparar, né, treinar, né, e ativar essa rede. É muito importante, porque daqui a pouco você se recoloca. Esse treinamento, essa capacitação deve acontecer antes mesmo, né, da pessoa sair do mercado de trabalho, né? Porque quando você está empregado, essa qualificação pode determinar ali a sua permanência nesse mercado. É interessante que pense na qualificação antes mesmo, né, de chegar ao desemprego. Eu diria que a qualificação é uma regra para a vida. Então, independente da atuação que você tiver, do nicho de mercado que você estiver atuando, você precisa dessa qualificação como uma linha que conduz a sua carreira. Então, quando você está colocado no mercado de trabalho, talvez você tenha tanta demanda de trabalho que aí a gente também deixa a qualificação de lado. E aí depois, quando você, digamos assim, não serve mais ou não está atendendo mais para o que a organização gostaria, a gente também vive um pouquinho daquela coisa, mas olha, a própria empresa pediu tanto tempo de mim, de investimento, e eu deixei, por exemplo, sei lá, de fazer um curso de inglês, eu deixei de fazer terminar a minha graduação ou a minha pós-graduação. Ocorre que esse diferencial é que vai te ajudar numa recolocação depois. Então, talvez a melhor coisa que você possa fazer é saber que esse investimento em qualificação, primeiro, é para sempre. Então, não tem essa história de terminou, a gente não termina mais a qualificação, é para sempre. E depois que ela precisa ser oportuna. Então, sempre que as condições, as oportunidades estão surgindo, aproveite. E se elas não surgem, cabe a nós cavá-las e procurar estruturá-las. E o que é que entra, né, como qualificação? É só aquele curso que eu faço, recebo ali um certificado no término desse curso, eu só compreendo qualificação por isso ou não? É mais abrangente, né? A qualificação ela pode ser técnica e ela pode ser comportamental. Existem muitas qualificações técnicas, né, voltadas para os cargos específicos. Agora, essa qualificação comportamental é muito importante, que seria um programa de desenvolvimento de liderança, de líderes, uma oratória, né, que faz com que você apresente muito bem um trabalho, né, um projeto. Né, oratória é um dos treinamentos comportamentais, a questão da liderança, né, em si, da comunicação, né, isso, Ana? Acho que a gente tem uma coisa importante aí que a Ana está trazendo, é que a qualificação técnica
dará a você o mínimo necessário para alguns tipos de atividades. Então, existem algumas atividades que você não há possibilidade de você realizá-la sem você ter uma formação técnica. Exemplo, segurança do trabalho. Não é possível. Você precisa ter a formação técnica para isso, que é o curso técnico para isso. Ok. Fora isso, entender, por exemplo, falando especificamente de segurança do trabalho, entender, por exemplo, quais são as normas regulamentatórias, né, que a gente tem, as NRs da vida. O que a gente tem de ISO, por exemplo, que são categorias específicas e certificações específicas. Entender sobre isso dá um diferencial importante. Então, isso é técnico. Então, técnico não é somente a condição de você ter feito um curso de graduação ou de pós ou um curso técnico. É o que envolve essa base para você desenvolver a atividade. Isso é uma coisa. A outra coisa que é complementar, que não são excludentes, pelo contrário, é toda essa parte que a Ana colocou, que é o que a gente chama de comportamental. E mais, tudo que vai fazer você ter um diferencial em relação a isso. Línguas, outras línguas, línguas estrangeiras, habilidades, por exemplo, para trabalhar com algum tipo de metodologia específica, como, por exemplo, o pessoal da área de desenho, saber e manusear um CorelDRAW, que é um programa específico para isso, faz toda a diferença. Né? Você já tem a necessidade de fazer isso. Então, isso é uma atividade que vai ser quase como um pré-requisito. Você diz, mas não é técnico. Não é técnico. Mas é o complementar que vai fazer o seu técnico se desenvolver. E o comportamental, Valdson, onde entra aí nesse exemplo que a Ana deu com relação ao técnico de segurança, né? Existe o técnico, né, e o comportamental. Como eu vou divulgar isso internamente com os meus gestores, com os meus líderes, com os colaboradores da empresa? Então, esse treinamento, essa habilidade de passar, de envolver, de disseminar, entra como uma habilidade comportamental, né? E aí você precisa treinar para isso, né? Envolver. Como eu vou envolver? Como eu vou fazer com que todo o meu time, né, implemente isso, faça, que siga essas regras. E aí vem a questão da qualificação comportamental também nesse sentido. Aí quem está em casa está tendo, né, uma certa dificuldade, os recursos estão escassos. Internet pode ser uma ferramenta muito interessante para que se busque, né, se atualizar, saber do mercado, a se capacitar também. A ferramenta, né, a internet pode ser uma ferramenta aliada nesse processo? Eu diria fundamental nesse movimento que nós estamos vivendo nesse momento. A internet, ela tem um mundo à sua disposição. Ela oferta isso para você, Valdson. Então, assim, é o que há de mais fácil acesso hoje. Vamos combinar, quase que todo mundo tem um smartphone hoje. E você consegue, com valores relativamente pequenos, ter um pacote de dados que possibilite isso. E, de outro lado, você já tem, inclusive, a prefeitura da cidade disponibilizando isso em lugares públicos, que você pode ir lá e se conectar e ter esse acesso. Então, buscar cursos online gratuitos, existem diversos, em todos os âmbitos. Existem fundações conceituadas, inclusive ligadas a grandes organizações, que dá essa possibilidade. Além de você cursar, você ainda sai com um certificado. Que isso, em alguns momentos, pode ser um diferencial importante para um tipo de atividade que peça esse certificado como base disso. Então, internet possibilita esse acesso. Internet possibilita a aprendizagem de línguas através de um aplicativo. Veja, onde é que a gente tinha isso há alguns anos atrás? Ou a gente ia para um bom curso de inglês, ou a gente não tinha condição. E vamos combinar, também não era barato. Então, como é que uma pessoa que estava disponível para o mercado ia fazer isso, gente? Na boa, não fazia. Mas hoje tem essa possibilidade. Então, você tem línguas, você tem esse tipo de curso complementar, você tem a possibilidade, inclusive, de interagir em comunidades que desenvolvem esses talentos e essas habilidades que a Ana falou, do ponto de vista comportamental. Então, assim, não tem como não se capacitar. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito maior do que a gente tinha no passado. Então, essa coisa do tipo, da fala tipo, eu não tenho dinheiro para... Eu compreendo que alguns cursos, eles ainda têm esse aporte importante financeiro, mas eu também entendo que isso não é mais regra para tudo como era no passado. A gente tem muita facilidade hoje em dia. Aí vai que a pessoa, né, prioriza, né? Deu a importância que a internet merece, começou a pesquisar, a fazer alguns cursos, mas tem uma certa dificuldade, né, de mostrar as habilidades quando ela é chamada para uma entrevista de emprego.
Na internet também, eu tenho algumas dicas, né? Eu posso assistir alguns vídeos que podem me ajudar nessa comunicação com o recrutador. Também é uma ferramenta importante para isso? Pode sim, a internet é fundamental para isso, a gente consegue sim, né? Quem é tímido, né? Quem é introvertido, né? Consegue ter essas dicas sim pela internet. E assim, a pessoa que é tímida, que ela é introvertida, né? Ela se preocupa muito com o que o outro vai falar dela. Então, no que ela se preocupa, ela tem essa preocupação, esse pensamento do que o outro vai pensar. Na realidade, ela já se sente nervosa, né? Já se sente com culpa, já se sente com vergonha. E isso interfere, sim, na atuação dela, inclusive numa entrevista, né? Quando ela estiver vendendo um trabalho dela, um projeto, ou apresentando um trabalho de escola, de faculdade, enfim. Isso interfere. E existem algumas dicas, sim, de internet para que você consiga superar um pouco essa dificuldade. Antigamente, né, algumas pessoas conseguiam superar essa dificuldade porque tem algumas perguntas que se repetiam nesses processos seletivos. Hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, com essa facilidade de acesso a várias informações, isso mudou e mudou bastante. E mudou para melhor, né? Porque antigamente as pessoas já iam ali com um textinho decorado, agora na base do improviso, né, na base da espontaneidade. É isso que vocês estão buscando desses profissionais. É isso, a gente não imagina mais numa tarefa de recrutamento e seleção um modelo pré-estabelecido, pronto, em que você decora, primeiro que o recrutador faz algumas perguntas tipo chaves e as pessoas respondem respostas tipo prontas. Isso não é mais assim, ou pelo menos não deveria ser. E quando você percebe que as pessoas às vezes estão meio que decorando isso, é porque talvez seja um pouco daquele momento inicial, talvez um pouco mais de rigidez ou de preocupação com o momento inicial próprio do nervosismo. Mas aí também o recrutador tem habilidades para poder entender como fazer isso, entende? Na prática, e aí ele vai trazendo isso para a pessoa. Então, assim, a dica primeira, se você puder fazer uma atuação adequada, seria: seja você mesmo. Sem medo, sabe? Quem está recrutando vai ter o cuidado de entender quando aquilo faz sentido, o que é que tem sentido para a atividade. Às vezes, aquela impulsividade é tudo que o recrutador precisava para aquela determinada atividade. Aí, quem está indo, o candidato, acha que tem que ir enquadrado no modelo e não apresenta quem ele é. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Perde a vaga. Falou, mas gente, era exatamente, se você fosse naturalmente, era exatamente aquilo que você tinha que ser. Então vá nessa pegada do espontâneo que funciona melhor. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como buscar recolocação no mercado de trabalho, o que é que você deve fazer para conseguir essa recolocação no mercado de trabalho. E a partir deste momento vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima terça-feira para vocês que nos acompanham. A gente trouxe uma informação hoje da revista Exame. Mães deixam o mercado de trabalho 5 vezes mais que pais. Foi o que revelou uma pesquisa divulgada por uma empresa de recrutamento. O motivo é que muitas mulheres deixam o mercado de trabalho após a chegada dos filhos. Esse percentual é de 28% contra 5% para os homens. Foram entrevistadas 13.161 pessoas. O site trouxe a história de Simone Fortuna, mãe de Emanuele, de 2 anos e meio, dona de casa e motorista. Simone é formada em administração e possui experiência em telecomunicações, mas teve dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho depois do nascimento da filha. Com 49 anos, ela é motorista, mas depois do nascimento da filha, quando tinha 46 anos, foi demitida quando voltou da licença maternidade. Ela trabalhava em uma empresa na área comercial há 4 anos. Para não ficar sem emprego, teve a ideia de trabalhar com o transporte de crianças para dar segurança às mães que não têm tempo de levar seu filho para aulas de inglês ou natação, por exemplo. E a gente sabe que essa realidade não é exclusiva da Simone. A pesquisa revelou que 21% das mulheres levam mais de 3 anos para voltar ao trabalho. Agora a gente vai voltar lá para o estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson.
Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Vários tópicos interessantíssimos para a gente falar aqui nesse bloco do programa. 5 vezes mais, né? As mulheres elas deixam o mercado de trabalho após essa licença maternidade. Também tem o período, né, de mais ou menos 3 anos para conseguir uma recolocação após terminar, né, o período de amamentação desse filho. Quando ela pensa em voltar ao mercado de trabalho, demora 3 anos mais, né? Por que ela ficou um tempo parada? Ela vai ter essa dificuldade para voltar? Tem uma explicação para isso? Como é que a gente compreende esses números, né? Para ficar mais claro. Bem, eu tenho uma visão muito particular sobre esse assunto. Eu penso que a gente tem algumas questões próprias da questão de gênero. Então, nós mulheres ainda temos um salário menor do que os homens na mesma atividade sendo desempenhada. Ainda há no universo corporativo um preconceito, entendendo que mulheres, porque são elas quem gestam seus filhos e parem as suas crianças, elas terão menos entregas ou elas terão maior necessidade de se ausentar do local de trabalho. E isso de verdade pode ser uma realidade, ok? A gente não está dizendo que isso não acontece. Ocorre que esse movimento do que tem acontecido também tem trazido uma outra questão, Watson, que a gente precisa começar a pensar. Que organizações são essas que estão perdendo boas profissionais porque não conseguem se adaptar a um modelo e a uma necessidade do mundo. Até porque nós, mulheres, somos percentualmente em número maior do que os homens. Então, veja, se nós temos essa condição de número maior e nós temos já, inclusive, pesquisas que demonstram que mulheres, quando estão à frente de gestão corporativa, dão melhores resultados, efetivamente, por conta do uso de todas as suas competências, por que nós não podemos, do ponto de vista corporativo, porque as organizações não podem começar a olhar para isso como uma coisa positiva? Então, é por isso que eu estou dizendo que eu tenho uma visão muito particular, a partir de tudo que a gente já tem vivido, e trabalhado sobre essas questões, mas na vida real eu reconheço que essa situação que foi trazida pela Tânia, do caso da Simone Furtado, é uma realidade. Ainda é assim. Ao mesmo tempo, veja como ela se reinventou. Era essa a minha próxima pergunta, né? Ela não se lamentou, né? Não ficou ali meio que usando o lenço que as pessoas estão usando, né? Porque nesse período muita gente, né, fica chorando. Enquanto isso, as pessoas se reinventam e vê como um gancho, né? Vai vender o lenço para quem está chorando. Então ela se reinventou, ela tem a qualificação, tem a formação, mas ela disse, nessa área aqui eu poderia me dar bem, porque eu sou mãe, tenho minhas competências enquanto mulher, às vezes mais cuidadosa, né, nesse tipo de serviço que ela passou a desenvolver. Para todo mundo isso serve. As pessoas às vezes ficam, estou há 1, 2, 3, 4 anos buscando uma recolocação em tal área e não pensa, né, em expandir, em se reinventar, em buscar uma nova qualificação, né, uma nova formação para voltar ao mercado de trabalho. Às vezes o comodismo atrapalha bastante. Eu penso que a gente tem uma necessidade mesmo de começar a tratar sobre isso de forma mais específica. E aí é exatamente isso que a Simone fez. Ela foi em busca de ter outras possibilidades e tratar de alguma coisa que tenha a ver exatamente com aquilo que ela já faz naturalmente. Então ela vai aproveitar e vai levar o seu filho, está mais perto, filha, eu acho que é Emanuele, né? Filha. E está mais perto. Acho que é uma coisa interessante que a gente está vivenciando, né, Ana? É observar. Perdeu o emprego, saiu do emprego, tem que primeiro manter a calma, tem que colocar algumas metas, né? Colocar o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu sei fazer e, de fato, se reinventar. Não adianta desanimar, porque você não sai do canto, né? Também não adianta o ideal, porque se a gente busca o ideal, né? A gente quer o perfeito, a gente quer o 100%, a gente não sai do canto, a gente não evolui. Então, assim, tem que se reinventar. Tem que acionar a rede de relacionamentos também, dizer o que gosta, o que faz, o que pretende fazer, conversar com muita gente, com muitas pessoas, porque daí sai um projeto, daí sai uma ideia, daí sai algo que a pessoa consiga evoluir. E o que os recrutadores eles pensam, né, de pessoas que têm formação em determinada área, aí vai em busca de um emprego, né, abrir uma seleção para tal área. O que é que vocês pensam dessas pessoas, né, que têm a formação em uma área e vai buscar numa área diferente? Está fora daquele perfil, porque para muitas pessoas que estão participando ali, né, daquela seleção, pode dizer o que é que uma pessoa com uma formação em tal área vem buscar um emprego nessa área que é totalmente oposta. Vocês enxergam de forma
positiva essa reinvenção, né? Esse recomeço desse profissional? Deu para entender mais ou menos? Deu para entender exatamente o que aqui está a questão. Mas o que a gente já sabe é que essa ideia de que a gente escolhe uma profissão e que vai ficar nela o resto da vida, isso não existe mais. Esquece isso. Então, assim, com todo respeito ao tempo que você teve de dedicação na sua graduação, eu também tive a minha, Ana também teve, todo mundo teve. Mas, na verdade, isso servia para um modelo que a gente tinha talvez há 20, 30 anos atrás. Boa. Então, hoje a gente não tem mais isso. Então, eu posso ter uma formação e dentro, ao longo do meu processo de carreira, migrar para outras áreas. Aliás, eu posso descobrir habilidades complementares que podem me trazer mais entregas mais efetivas, resultados mais consistentes a partir dos meus próprios talentos, daquilo que eu já faço naturalmente. Na verdade, tem linhas conceituais sobre isso, hoje já falando. A psicologia positiva já traz isso hoje para a gente. Então, você não necessariamente precisa estar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Ocorre que, se você tem a possibilidade de transitar, isso pode ser uma complementariedade. E isso pode ser muito importante, pode ser bacana, pode ser importante e pode ser um viés novo. Por que não? E traz mais felicidade às vezes, em alguns momentos, né? Eu sou formada em algo, mas o que me dá prazer é isso. Né? E às vezes as pessoas têm dificuldade em fazer essa migração, em fazer essa transição, às vezes por medo, né? Não sabe o que vem pela frente, às vezes não arrisca, mas a pessoa tem talento, tem habilidade e arriscando às vezes é até mais feliz. A gente tem algumas participações através aqui do WhatsApp. Eu queria deixar só uma pergunta para estimular você que está em casa a participar também aqui no 99209-4819. É o nosso WhatsApp, já está disponível para você mandar a sua pergunta e a gente vai ler aqui no decorrer do programa e tentar, né, explicar um pouquinho mais e trazer aí uma mensagem positiva para você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. E uma pergunta interessante do Valdemir me chamou muita atenção e fala um pouquinho sobre isso também, de insistir só naquela área. Ele fala que tem 4 anos de experiência na área de almoxarifado. Ele não tem conseguido emprego nessa área. Ele diz que já tem 1 ano e 3 meses que está desempregado. Por que será que ele está encontrando essa dificuldade? É a pergunta que o Valdemir faz para a gente aqui através do WhatsApp e eu repasso para as convidadas. Valdemir, você tem que verificar como é que você está buscando, não é, essa vaga, essa oportunidade na área de almoxarifado. Às vezes não basta só nós enviarmos o currículo, né, ou deixar na empresa, ou enviar o currículo. É muito importante fazer o contato com os recursos humanos da empresa, ativar a rede de relacionamentos, os amigos nas empresas que você já trabalhou, né? Informar que está buscando, que está querendo, quais são também os cargos similares ao almoxarifado, estoque, logística, né? É muito importante, né? Os cargos similares que se parecem com a área de almoxarifado, você também expandir um pouco e não ficar só no almoxarifado, porque a experiência de almoxarifado é muito importante para a área como um todo de logística, de estoque, entre outras. E também, assim, pensar o que é que, Valdemir, você gosta de fazer, né? Além dessa experiência que você tem em almoxarifado. Muito interessante, né? E se o Valdemir ele tem acesso à internet, que tal ele gravar um vídeo explicando o que é que ele sabe fazer nessa área? Porque antigamente tinha muito disso da gente compartilhar o currículo com vários amigos, né? Pegava o currículo padrão, enviava para várias pessoas e perguntando, né? Se souber de alguma oportunidade na área, você pode me ajudar. Mas vai que um vídeo, né? Ele viraliza. É interessante também utilizar a internet dessa forma, não é, Ana Carla? Acho que a gente tem a possibilidade de hoje, a tecnologia está muito a nosso serviço, né? Então a gente tem a possibilidade de disponibilizar dela e usar da forma como a gente achar que pode ser usado a nosso favor. Então, nós já sabemos que hoje em dia existem algumas organizações que já fazem o recrutamento à distância. Então, as entrevistas podem ser feitas através de uma tela. Isso não tem nenhuma dificuldade. Então, por que não usar, por exemplo, a gravação de um vídeo, como você sugeriu, para que você, Valdemir, consiga descrever melhor os seus talentos, aquilo que você faz. E eu quero te dar uma dica. Como é que você sabe qual é o seu talento? Porque como é que eu sei qual é o talento que eu tenho? Então, pensa assim, o que é que você faz naturalmente e que isso te dá prazer? Naturalmente, que você não faz muito esforço para fazer isso.
vamos lá, se eu pudesse me usar como exemplo. Então, a habilidade de falar para mim é uma coisa natural. Eu faço isso naturalmente. Ok, não quer dizer que eu não desenvolvi técnicas para fazer isso ao longo do tempo. Mas você vai me ver naturalmente conversando. Do jeito que eu estou conversando aqui com você, Valdemir, eu converso com qualquer pessoa em qualquer lugar. É uma habilidade, é um talento. Ok, então pensando sobre isso, eu estou falando da conversa, porque eu estou dizendo uma coisa super simples. Ou seja, talento não é uma coisa estruturada, rebuscada, que você tem, vamos entender qual é o meu talento, sabe assim, Valdemir? Então, vai naquilo que você tem em vivência. Você gosta de consertar coisas? Ok, isso é um talento. Você gosta de ajudar pessoas? Isso é um talento. Você gosta de organizar as coisas? Isso é um talento. Começa a pensar coisas do dia a dia que você faz, que pode te ajudar a entender qual é o seu talento. Depois, começa a pensar como você pode usar isso que você tem naturalmente para vender, entre aspas, como a Ana colocou, isso que você pode ajudar uma empresa. Imagina como organização pode ser importante para uma pessoa que trabalha em almoxarife, porque alguém trabalha com estoque, né? Como conversar com pessoas pode ser importante, por exemplo, para quem trabalha com recepção. Então faz um vídeo dizendo isso que você é naturalmente. E aí fecha o vídeo curtinho, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Fecha o vídeo dizendo por que essa empresa ia ganhar em ter você dentro do quadro dela. Olha aí, pode ser uma boa dica para você se recolocar. Pois bem, né? Esse tempo de espera pode ser reduzido agora, né? Quem sabe nos próximos dias ele consiga uma recolocação no mercado de trabalho. Mais uma vez, vou pedir licença aqui às convidadas. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre como se recolocar no mercado de trabalho. Nesse bloco agora do programa temos várias dicas para você que está em casa nos acompanhando. Vamos mostrar aqui alguns tópicos e com a ajuda das convidadas vamos compreender melhor como é que a gente coloca isso aqui em prática para voltar o quanto antes para o mercado de trabalho. O primeiro ponto fala o seguinte: estabeleça o que quer, né, de sua carreira daqui para frente, trace também suas metas e objetivos profissionais antes de sair disparando o currículo por aí. Isso aqui é muito importante, vai fazer a diferença. Por que é importante não sair disparando o currículo por aí, né? Por qualquer canto, qualquer vaga, que às vezes não se enquadra, né, ao perfil desse candidato. O que a gente poderia reforçar aqui dessa dica, né? De estabelecer o que quer da carreira, daqui para frente, traçar essas metas e também objetivos profissionais. Eu penso que tem uma desconstrução muito própria para ser feita nessas questões, porque historicamente a gente deixava a cargo da organização a condução da nossa carreira. Nós fomos formados assim, tá? Então assim, meus pais pensaram isso, seus pais pensaram isso. Durante um tempo na minha carreira eu pensei isso no começo. E aí assim, a gente começa a perceber que a carreira é minha. Quem faz a gestão dela sou eu é que vou saber o que é que eu quero para essa carreira daqui para frente. Então, se está acontecendo ou se aconteceu essa parada no mercado de trabalho para você nesse momento, eu sugiro que você utilize esse momento como um diferencial. Aproveite, comece a pensar, ok, é isso mesmo que eu quero. E eu sei que essa questão relativa à questão financeira ela é muito forte, né? Ela pesa muito para a gente. Mas, de verdade, como você pode começar a usar esse momento e pensar, ok, o que é que eu quero? Eu estou feliz mesmo nesse trabalho que eu tinha até agora? Era isso mesmo que eu queria da minha vida? Eu posso fazer diferente? Que talentos eu tenho que eu posso colocar isso daqui para frente de outra forma? E aí você estrutura, depois você começa a soltar os seus currículos para fazer de acordo com aquilo que você está pensando para a sua empresa, ou para a sua vida, desculpe, e não simplesmente para qualquer empresa. Porque se o profissional ele não sabe para onde ele quer ir, qualquer lugar serve. Às vezes o profissional, a pessoa não consegue fazer isso sozinha, até nem sabe para onde, o que é que eu quero, para onde eu vou. E aí é onde entra, né, a ajuda de profissionais como o coaching de carreira,
que vai ajudar esse profissional a pensar e a traçar essas metas e esses objetivos profissionais. Aí se ele fez essa reflexão, né, e viu que o emprego anterior não é o que ele queria, não era o ideal, ele é chamado para uma seleção, uma vaga diferente daquela que ele ocupou por um bom tempo na empresa, ele pode cair na armadilha de querer falar, né, que não gostava do emprego anterior, que não era bem o que ele queria, por isso que ele está nessa nova oportunidade, buscando essa recolocação nessa nova área. É interessante que ele fale o lado negativo da experiência anterior ou não? Isso pode ser uma armadilha para ele? É uma armadilha para ele. É muito importante que ele foque nos resultados, né? Na entrega dele na empresa. Não é adequado que ele fale dos pontos negativos que aconteceram, mas que ele foque bastante nessa entrega, no que ele fez, qual foi a diferença que ele fez na empresa a qual ele trabalhou. Ok, vamos conferir a próxima tela. Temos aqui outro tópico para a gente aprender mais, né? Para trazer você que está em casa essa informação, você que está nessa ansiedade para uma recolocação no mercado de trabalho. Se você estiver, né, se candidatando a uma vaga específica, vale adaptar o currículo para ressaltar as experiências mais relevantes para aquela posição. Isso aqui é muito interessante que aconteça. Porque antigamente tinha aquele currículo padrão, as pessoas tinham o mesmo objetivo, né? Interessante, né, Ana Carla e Ana Paula? As pessoas escreviam ali objetivo profissional, sempre era o mesmo objetivo profissional, independente da vaga, independente ali da empresa e do candidato. É exatamente isso que está aí nessa dica, é perfeita. A ideia é exatamente essa, você vai lá, ressalta suas experiências e aí eu vou fazer um foco no que a Ana disse no momento anterior e os resultados que você entregou. Faz um briefing, um pequeno descritivo do que você fez, quais foram as experiências. Não é só, veja, a ideia não é você apenas dizer eu fiz isso. Relatar a experiência não é eu ocupei o cargo tal. Relatar a experiência é qual era a atividade que era pedida de você naquele cargo que você tinha. E quais foram as entregas que você fez para aquela empresa. O que foi que você ofertou para aquela empresa como resultado do seu trabalho? É isso que o recrutador vai querer saber. Porque, de verdade, é isso que vai fazer diferença para você se colocar. É o que você entrega para a organização. E não um descritivo que você ficou de X tempo a X tempo naquela função. A próxima pergunta vai dizer, sim, e você fez o que nesse tempo que você estava nessa experiência? Me traduz isso. Então, você já pula uma etapa para que o recrutador não tenha que lhe fazer uma pergunta, tipo assim, ok, e o que é que você me disse? O que é que você me fez? Me fala o que você me fez. Porque você não conseguiu dizer ali no papel. Então, já adianta isso que faz diferença. Qual diferença você fez no tempo que você passou naquele cargo, naquela empresa? Isso é muito importante. Nem sempre, né? O falar muito nessa seleção vai fazer você se destacar. Às vezes você pode meio que perder a oportunidade por falar demais. Tem que saber dosar, tem que saber o que falar. E o que é que Seu objetivo. Como é que vocês observam, né, isso nas pessoas? Que aquela fala ali já passou dos limites, né? Ali só está meio que, como popularmente a gente fala, enchendo linguiça, né? Falando nada com nada, preenchendo o tempo, melhor falando. Como é que vocês observam? E vocês interrompem o candidato ali na hora e meio que tenta contornar aquela situação? Como é que... Depende muito de quem está recrutando, né? Alguns recrutadores escutam, né? Mas ele está avaliando o tempo todo se de fato tem conteúdo naquela fala do candidato, né? Do profissional. É muito importante que ele seja muito objetivo, que ele seja efetivo, que ele diga exatamente o que o recrutador está pedindo. Agora, não ser objetivo demais também pode atrapalhar, né? Responder só sim, não, ou então... Está escrito aí no currículo. Não, por favor. É difícil, né? Não pode fazer isso mais. Não pode. Beira a grossura, né? Inclusive, né? Não é essa a ideia. Mas acho que o que a gente precisa, que o candidato pode ter isso como diferencial, é que qual é a medida do que está sendo pedido, perguntado para ele, e o que é que ele pode acrescentar que pode fazer diferença para o entendimento do recrutador. Então, não é o falar por falar. Mas eu posso estender um pouquinho mais e acrescentar alguma coisa que eu penso que é importante para, entre aspas, me vender naquele momento? Posso. Que será relevante, né? Isso vai ser relevante. O que eu não posso é fazer
uma fala que não tenha conexão com aquilo que está sendo tratado ou que dê essa impressão de que você, de alguma forma, está se esquivando ou está falando demais sem necessidade. Aí aparenta nervosismo, às vezes, e aí perde a objetividade, fica repetitivo, e aí não é bacana. Ok. Próxima tela, vamos aprender juntos aqui, para você que está em busca, né, dessa recolocação. Utilize o tempo livre ao seu favor. Faça cursos em sua área de interesse e também frequente eventos e palestras. Isso a gente falou no decorrer aqui do nosso programa, mas a gente reforça, né? É muito importante. O tempo livre. Você vai aproveitar para descansar um pouco mais. Tem gente que trata como um período de descanso, né? Um período de férias. Mas é importante que você busque cursos em sua área, palestras e também eventos, né? Para quem está desempregado, utilize o tempo livre ao seu favor. Valdson, nesses eventos, nessas palestras, acontecem de surgir oportunidades. Oportunidades para que o profissional, ele entre, ele ingresse, ele faça contatos e ele ingresse no mercado de trabalho. Serve também como uma vitrine, né, esses eventos. Sim. Posso dar uma dica? Sabe o que pode te ajudar nesses eventos e palestras que você pode ir? É que você faça o exercício de não ser apenas um espectador. Porque às vezes as pessoas vão para esses eventos, elas entram, sentam na poltrona, como a gente diz, bebem do que vai ser trazido, absorve, né? Absorve, levanta e vai embora. Então, assim, vai pensando que aquilo pode ser uma oportunidade única de você encontrar alguém com quem você vai se relacionar e você vai poder trocar uma informação e você vai poder saber de uma oportunidade e você vai poder trocar um cartão de visita. Perfeito. Ok, faça cartão de visita. Eu sei que é um custo para o momento que você está vivenciando de necessidade de trabalho, mas faz muita diferença. Você não precisa ter ali o nome da empresa, mas você pode ter um pequeno resumo. Seu nome, os dados pessoais, o seu e-mail, o seu LinkedIn. LinkedIn é uma rede social de trabalho, importante. Networking, super importante. Atualize o seu currículo lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem empresas que hoje só recrutam via LinkedIn. Eles não vão olhar fisicamente um currículo, eles vão olhar lá no LinkedIn e vão te pinçar, como a gente diz, faz uma pinça, puxa lá e vê um profissional diferenciado. Então, utilize esses momentos de eventos e palestras para isso. Vai com uma pessoa conhecida? Ok. Qual é a tendência da gente? Sentado do lado da pessoa conhecida. No coffee break, no intervalo, senta com outra pessoa. Procura interagir com outras pessoas. Tenta pegar tudo que aquele ambiente está te oportunizando. Chega para o palestrante no final, vai lá, cumprimenta, tire foto, poste na sua rede social, mostre que você de alguma forma está se capacitando. Então, tem outros movimentos que você pode fazer quando você participa de um evento e de uma palestra que pode ir além da compreensão e daquela informação que você vai ter, que é super importante. Mas ela não é tudo. Esses eventos ajudam bastante no movimento de recolocação. E para tudo isso que a Ana falou, você precisa entrar em ação, né? Você precisa acreditar, né? Porque se você se esconde, se você fica introvertido, se você pensa que eu sou tímido e aí eu vou continuar, né, nessa linha da timidez, você não avança, né? E tudo isso que a Ana falou é super importante para você dar esse passo para você se recolocar, é uma oportunidade. E quando ele chega numa empresa, né, que o recrutador observa que ele participou de vários cursos, várias palestras, é um ponto ainda mais positivo para ele, porque ele vai se disponibilizar a sempre estar se qualificando dentro da empresa. Se fora da empresa ele teve esse interesse, quando ele estiver trabalhando feliz, recebendo salário ali no final do mês, com toda certeza ele vai ser um profissional diferenciado. Isso vai ser levado muito em conta. É isso mesmo, é exatamente isso que está por trás. Veja, proatividade, né, iniciativa, ele vai ter. É o que está sendo lido nas entrelinhas da ação dele na hora que ele vai para um evento, para uma palestra e que ele faz esse tipo de relacionamento. Para quem tem naturalmente um pouco mais de dificuldade para isso, quem é mais tímido, mais introvertido, como a Ana falou, às vezes chegar num ambiente maior para falar é muito mais complicado. Então, num evento, numa palestra, você pode trocar minimamente um bom dia e uma boa tarde com quem está do lado. Você não precisa falar para uma plateia. Você pode falar para alguém que está ali. E ali você já fazer o movimento de quebrando aos pouquinhos aquele tipo de dificuldade que você tem. Pode ser uma ferramenta para você se desenvolver. Participar de uma palestra, mais do que ouvir,
você pode, inclusive, desenvolver habilidades, aquelas comportamentais que a gente falou lá no primeiro bloco. Pois isso é uma oportunidade e você pode fazer isso tranquilamente. Uma outra dica também é o olhar no olho. Né? O olhar no olho, ele gera conexão. A questão da postura corporal também é muito importante nesse momento, quando você está vislumbrando uma oportunidade profissional. Então, olha no olho, postura, né? Respira fundo também. A respiração, às vezes, faz com que volte o controle, a gente se descontrola emocionalmente. A respiração faz com que a gente volte o controle emocional, que é muito importante. Porque quando a gente se descontrola emocionalmente, aí é quando vem a tensão, o medo, a timidez, e aí a gente não consegue evoluir. E também, né, vá bem apresentável para esse momento. Não precisa ir de terno e gravata, né, mas com a roupa que atenda ali a necessidade. É interessante que a pessoa também, mesmo não sendo ainda funcionária da empresa, ela busca informações, né, da empresa, procure saber um pouco do comportamento, de várias coisas. A gente tem acesso à empresa na internet, a gente lê um pouquinho também, isso vai sendo diferencial na hora dessa seleção. Se arrumar um pouquinho faz bem também, né? Isso é muito importante, Valdson, que o profissional conheça um pouco da história da empresa. Sim. História, cultura, valores, né? Inclusive a imprensa, quais são as últimas notícias de imprensa com relação a essa empresa. Isso é muito importante, porque o profissional olhando isso vai saber mais ou menos como funciona, né? E ele vai se adaptar lá ao estilo da empresa. Acho que isso faz uma diferença bem importante, muito mais do que apenas ir para o evento, a forma como você está vestido para ir lá e o quanto você se entendeu dessa realidade da organização mostra o quanto você foi preparado para ir para esse lugar. Verdade. Então, você não está indo lá simplesmente por ir, porque você não tinha, entre aspas, nada para fazer. Você está indo para lá porque você está indo como um investimento. Acho que esse é o movimento. Então, entender da organização e sobre a organização é um investimento. Estar vestido de forma adequada. E essa adequada é preciso entender exatamente que cultura é essa organizacional. Se você vai participar de uma seleção, de uma organização, que naturalmente, que você vê, porque você vê a propaganda dela na televisão, porque você viu alguma coisa na internet, você olha o site e vê um site com muita atuação colorido, com muito movimento, e você percebe que os produtos são produtos leves, são produtos para um grupo mais jovem, você não vai, por favor, vestido de paletó e gravata para uma entrevista ou para um evento dessa empresa. Eles nem vão olhar para você. Porque não tem nada a ver com a realidade deles. Vai ser muito mais possível de você ter uma interlocução com essa realidade se você for com um jeans, com uma camisa polo, imaginando os homens. As mulheres, um jeans, uma blusa mais arrumada minimamente. É isso. Se você vai, por exemplo, se candidatar a uma vaga, vamos imaginar, de recepção, no escritório da advocacia, por favor, não vá de jeans. Você vai com uma calça um pouco mais social, não precisa ser um sapato alto, mas você precisa ser um sapato fechado, minimamente um blazer ou uma camisa de manga comprida para as mulheres, para os homens também, isso já atende. Porque se for o contrário... Mais formal. Exatamente. Você não vai ser visto nem por uma organização mais informal, nem vai ser visto por uma organização formal. Então, adequação é palavra-chave. E que você vá para um evento, para a palestra, com um propósito, né? Qual o teu propósito de vida? O que de fato você quer? O que é que você está buscando? Isso é muito importante. E quando se fala, né, em uma seleção, por exemplo, de emprego, por mais ansioso que você esteja, né, por essa recolocação no mercado de trabalho, nunca, né, diga, por favor, eu preciso de todo jeito dessa vaga, eu quero entrar nessa empresa, né? Parece que é a última oportunidade da vida da pessoa. Isso também não funciona e pode soar de forma pejorativa. Não funciona. Eu já vi algumas seleções, já participei de várias seleções e as pessoas falavam às vezes isso, né? Por favor, preciso trabalhar nesse lugar. E as pessoas, na primeira oportunidade, elas eram cortadas, né, daquele processo seletivo. O que significa isso? É um pouco do desespero mesmo, né? Eu tenho minhas contas para pagar, né? Eu tenho minha família, eu estou vendo os meses passarem e não entra dinheiro, como é que eu vou sustentar? Então vem o desespero, né? Vem a tensão, vem o medo, né? Então assim, precisa ter calma, precisa respirar, manter o controle, calma, ativar, né? Quais são as estratégias que eu preciso ativar nesse momento, né? Para que eu possa focar, né? Porque numa entrevista não adianta se desesperar, né?
Tem que respirar, tem que ter calma, tem que se apresentar da melhor forma para que essa calma chegue e não te atrapalhe. Uhum. É interessante que eu destaque minhas qualidades, mas também que eu fale um pouco dos defeitos, das limitações. Como é que eu falo isso? Para também não ser usado contra mim, né, o que eu venho a falar. Como é que a gente explica isso para quem está em casa? É muito importante que fale dos pontos a serem melhorados, mas a dica numa entrevista é do que você está fazendo para melhorar isso. Uhum. Ok. Não Quer complementar? Eu ia dizer que exatamente isso. Não adianta você apenas, então, somente dizer, então assim, eu faço isso, eu faço aquilo, meu defeito é esse, meu defeito é aquele. E às vezes até tem algumas perguntas que são direcionadas para isso mesmo na realidade da entrevista. Porém, o mais importante eu sei que tenho consciência de que eu preciso melhorar nisso e o que é que eu estou fazendo para isso. Então, eu estou caminhando nesse sentido. E não adianta também você mentir, você omitir, porque uma hora isso vai ser descoberto. E aí vai ferir um quesito que é confiança, né? Depois que o profissional ele entra na empresa, se isso é descoberto, fere esse quesito, confiança. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Eu tenho uma excelente notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia, é isso mesmo. Uma excelente notícia para os moradores da cidade do Paulista e toda a região ali do Paulista, né? A Lady Eva Moda Evangélica chegou no município, chegou chegando e você vai poder, né, conhecer a 4ª loja Lady Eva Moda Evangélica. Você precisa conhecer essa 4ª loja aqui em Pernambuco. Ela fica na rua Braz Marques de Pinho, Ceabra, número 702. Antiga Rua das Mangueiras, bem conhecida ali no centro da cidade do Paulista. E lá na Lady Eva você também encontra a maior variedade de roupas para a mulher evangélica. Tem lindos ternos também, em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Venha conhecer agora mesmo o melhor atendimento do Brasil que está lá na Lady Eva Moda Evangélica. As roupas da Lady Eva, elas são 100% voltadas para o povo evangélico. A Lady Eva sabe como o evangélico se veste. Isso mesmo, a Lady Eva Moda Evangélica agora em Paulista é a grande novidade. E se você quer outras informações, pode ligar para o 3371-4948, 3371-4948. Lady Eva Moda Evangélica agora no município do Paulista. Vá e conheça a 4ª loja Moda Evangélica aqui em Pernambuco. Lady Eva Moda Evangélica. Com esse recado a gente segue para um rápido intervalo, mas no próximo bloco do programa tem receita do dia com a gastrônoma Luciana Luna e ela tem um recado para você. Olá, Luciana! Olá, Valdson. Logo após o intervalo eu vou ensinar como fazer uma receita super prática e com ingredientes que eu tenho certeza que você tem em casa. Não sai daí, fica ligadinho, é já já. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar uma cocadinha mole. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Pega aí papel e caneta para anotar os ingredientes e bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer uma sobremesa utilizando um ingrediente que é bem conhecido aqui na região, o coco ralado. Além de ser uma sobremesa super fácil e simples de fazer, você vai precisar de pouquíssimos ingredientes. Cocadinha mole é a nossa receita de hoje e ela vai ainda com um plus, que é o sorvete por cima. Então fiquem ligados e anotem todos os ingredientes que vocês vão precisar. Para a receita de hoje, você vai precisar de 2 cocos ralados, 2 xícaras de açúcar, 3 ovos, 1 colher de sopa de manteiga e sorvete de creme para acompanhar. Nós vamos começar a receita de hoje misturando os ovos com o açúcar. Em seguida eu vou acrescentar a manteiga e misturar mais um pouco. E por fim, nós vamos acrescentar o coco ralado, que aqui eu estou usando o fresco.
isso, agora nós vamos colocar em porcelanas que vá ao forno. Feito isso, agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos ou até criar uma casquinha por cima bem douradinha. Como vocês podem ver, a nossa cocada ficou bem douradinha e agora nós vamos finalizar com o sorvete. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Até a próxima receita, Luciana Luna. Gostamos bastante de mais uma dica, muito prática. Muita gente que está nos acompanhando, né? Perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar um vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue para falar mais sobre coisa boa. A partir deste momento, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas que vamos mostrar a partir de agora. Olha só, 7 vagas para ajudante de carga e descarga, 7 oportunidades, exigência de ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.010. São 7 oportunidades para ajudante de carga e descarga. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho? Olha só, 5 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração, são 5 oportunidades, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário, são 5 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração. Vamos a mais vagas de emprego, 2 vagas agora para balconista, fundamental completo, 6 meses de experiência, R$ 1.061 é o salário, são 2 vagas para balconista. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pegue aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui para responder as dúvidas. Tem muita gente interagindo, deixando perguntas no nosso WhatsApp 99209-4819. Você ainda pode acessar, deixar sua pergunta sobre o assunto e a gente vai repassar aqui para as nossas convidadas. Vamos aqui à primeira participação desse bloco do programa. A pergunta é da Laura, que mora em Paulista. Laura tem 25 anos, é formada, em técnico de enfermagem e está há 4 anos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Ela fala que há 2 anos ela foi mãe, a dificuldade é um pouco maior e ela explica que nunca trabalhou, atualmente está disposta a trabalhar em qualquer área, porque infelizmente ela diz que não tem condições financeiras para investir em cursos profissionalizantes na área que ela está hoje. Qual o conselho que vocês poderiam me dar para conseguir o primeiro emprego? Laura de Paulista. Curso técnico ela tem, né? Técnico em enfermagem, né, Laura? Então, onde você fez o curso técnico em enfermagem, é muito importante que você se disponibilize, que você busque um trabalho voluntário, porque a partir desse trabalho voluntário é que vai te dar experiência para você poder ingressar no mercado de trabalho. Existem também, Laura, algumas atividades similares, tipo cuidador de idoso, que você pode utilizar o teu técnico de enfermagem, né? Cuidador de pré-operatório, pós-operatório,
Tem clínicas também que absorvem pessoas para trabalhar a domicílio. Então, assim, esse é um passo que você precisa dar. Talvez o voluntariado, né, te dê essa experiência inicial aí para você poder ingressar no mercado de trabalho. Existem também cursos, né, talvez esse que você fez aí, que você se disponibilize inclusive para ajudar como monitora, né, aos próximos cursos. Isso já é uma dica para que você possa também ganhar mais experiência nesse sentido. Essa recolocação, ela fica mais fácil para o jovem ou não? Quem tem mais experiência, né? Quem tem mais idade e experiência nessa bagagem, se destaca e volta mais rápido para o mercado de trabalho? O que é que a gente poderia responder sobre isso? Por ser jovem? Para mim é indiferente. Eu compreendo também que isso depende muito do nicho de mercado, depende do tipo de atividade. Já existem organizações que estão privilegiando pessoas acima de 45 anos. Existem organizações que, pelo tipo de atividade, precisam de pessoas mais jovens no desempenho da atividade. Então, a gente não tem uma regra para isso. Muito pelo contrário, o que a gente já sabe é que se você tiver a competência necessária e a disponibilidade para entregar os resultados, muito provavelmente você já tem um bom caminho aí de entrada. Inclusive, profissionais com mais de 40 anos, eles saem na frente por conta do nível de maturidade. Né? A questão da entrega dos resultados, o foco, né? Eles acabam entregando mais por conta desse foco, dessa maturidade, dessa efetividade. Tem a participação do Marcos Batista, né? Ele pergunta o seguinte: por que falar em público é tão difícil assim? E quais os maiores vilões que vocês poderiam dizer para o Marcos, né? Os maiores vilões que são analisados nesse processo de oratória, de falar em público? Marcos, na realidade, o falar em público, ele fica mais difícil para quem tem essa característica, para quem é o tímido, para quem é mais introvertido, porque o tímido, a pessoa que é tímida, ela se preocupa muito com o que o outro vai falar, né, de você. Então, aí onde estão os vilões, né? No caso, se preocupa com o que os outros vão falar e aí vem o pensamento, né? Você acaba sentindo tensão, culpa, vergonha, né? Eu estou me expondo, e aí vem essa dificuldade. Então, assim, qual é a dica, né? Não tem outra dica, você precisa enfrentar, treinar bastante, enfrentar, olhar no olho, a questão da postura é muito importante. O que é que traz também o controle emocional, né? A calma, né? Você respirar e você dominar o que você vai falar, dependendo, seja uma entrevista, seja o falar em público, é dominar o tema. Quanto mais você domina, mais controle emocional você tem, mais calmo você fica e mais o discurso flui. Então, Marcos, é se acalmar, né, respirar, né, e assim, não adianta também você pensar negativamente, porque às vezes o tímido, o introvertido ou a pessoa que tem fobia social tem um padrão de pensamento muito negativo. Então tem que combater isso, porque o que você pensa, você sente, você se comporta. Tem a pergunta da Cristina. Cristina pergunta o seguinte: existem regras para uma boa convivência em grupo? Ela mora em Olinda e queria saber se existem regras para isso. Quais seriam essas regras, né? Desde o processo seletivo, existe ali a dinâmica de grupo, já tem algumas regras que podem ser colocadas em práticas nesse primeiro momento. Sim. E depois se estender para o emprego, né? Que regras são essas de boa convivência em grupo? Eu não sei se a palavra é exatamente regra. Desculpe, Cristina, como que é o nome dela? Cristina, de Olinda, tá? Cristina, eu não sei se a palavra é regra. Parece que regra engessa muito a gente. Mas naturalmente, são habilidades que a gente vai desenvolvendo para poder viver e conviver bem em grupo. E uma das coisas mais importantes é a questão do respeito ao outro. Então, se eu compreendo qual é o meu limite, entendendo que o meu limite vai onde começa o do outro, né? Termina onde começa o do outro, eu já tenho um bom caminho andado aí. Talvez um outro olhar que você possa começar a pensar é quanto isso incomoda o outro. Então, às vezes isso não me incomoda. Aquilo, a minha ação, a forma, por exemplo, uma brincadeira, por exemplo, no grupo. Ah, mas que bobagem, foi só uma brincadeira. A pergunta é, essa brincadeira incomoda o outro? Se incomoda o outro, isso não é uma coisa praticada dentro do ambiente de trabalho.
A ideia de que nós estamos ali juntos, e aí pensando já dentro de uma possibilidade de trabalho, a ideia de que nós estamos ali juntos como equipe para fazer isso acontecer coletivamente e que nós vamos precisar unir as nossas competências, adaptando o que falta em mim, o que complementa em você, isso é fundamental. Então, eu não preciso saber tudo, eu não tenho que saber tudo, eu não consigo saber tudo. Eu preciso do outro para interagir comigo. Então, na hora que eu faço esse movimento, eu me disponibilizo a ser parceiro do outro. Então, parceria é fundamental quando você está trabalhando dentro de um processo de trabalho no mundo, no mercado, no mundo corporativo. Então, quando você começar a pensar sobre o mercado de trabalho, comece a pensar sobre isso. E comece a exercitar isso no teu dia a dia. Na prática, no dia que você já tem, no cotidiano que você já tem, nas relações que você tem dentro do seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, numa igreja que por acaso você frequente, enfim, começa a desenvolver isso. Só para exemplificar, ontem eu estava fazendo um trabalho numa determinada organização e lá para as tantas a gente conversando sobre as dificuldades que entre líderes estavam, era um programa de desenvolvimento de liderança, e aí a gente tinha uma pessoa que se queixava bastante que o restante dos outros líderes demandavam para ela coisas que os outros líderes já sabiam que ela não ia conseguir atender. E aí, assim, era somente sentar e conversar, simples assim, e a gente pôde oportunizar isso num trabalho de desenvolvimento para a gente pensar. Às vezes as pessoas só precisam sentar e conversar. E dizer assim, olha, desculpa, não era a minha intenção, pedir desculpa é uma coisa importante. Parece que a gente esqueceu isso, mas isso é uma coisa importante, né? Reconhecer que não foi bacana, que não foi adequado e que não foi intencional também e que você está disposto a não ter mais aquela postura com aquela situação. Então, tem algumas estratégias, digamos assim, Cristina, que podem te ajudar. Espero ter te ajudado. Vai mostrar maturidade, vai mostrar também que você entende um pouco, né, de inteligência emocional, que hoje em dia vocês profissionais também da área de recursos humanos levam muito em consideração isso. Sim. Eu saber controlar minhas emoções e saber também lidar com as emoções de quem trabalha do meu lado. Do outro. Sem dúvida. E acho que tem uma coisa importante que a gente vê muito no mercado de trabalho, é essa coisa assim, gente, mas é porque, exemplo, porque eu sou estourada mesmo. Olha, é meu jeito, eu sou assim. Ok, é seu jeito, você é assim, mas você está precisando conviver dentro do ambiente de trabalho, que tem outras pessoas com outros jeitos e que elas também são assim. Então, como que vocês vão conseguir conviver? Então, começar a imaginar e se posicionar de que forma você vai conseguir conviver dessa forma inteligentemente do ponto de vista emocional vai fazer toda a diferença em como você vai poder controlar essas suas emoções. Ok, tem aqui mais uma participação interessante sobre currículo e a pessoa quer saber se um bom currículo profissional realmente é algo criterioso. A pessoa não se identificou e deixou essa pergunta. Criterioso? Criterioso. Porque ela não fala se talvez, na elaboração do como currículo. É o nome? Não se identificou, só deixou essa pergunta. Talvez se um bom currículo profissional é algo criterioso. Talvez ele esteja querendo saber se de fato só o currículo, né, ele vai fazer a diferença. Né? É importante, o currículo. Agora, desde que o currículo tenha as informações, né, é o cartão de visita do profissional. Que o profissional esteja ali naquele currículo. Né? O criterioso, não sei se foi isso que ele perguntou. Ficou muito aberta, ficou vago. Né? Se você puder... É um critério importante, mas é muito mais importante a tua fala lá na hora da entrevista, né? O se vender, você colocar de fato o que você... Se você puder, o que você for falar, colocar no currículo, né? Conseguir traduzir isso no currículo, ótimo. Ok, uma última dúvida aqui do nosso WhatsApp. Nosso tempo está corrido. A Lenice, que mora em Goiânia, tem uma filha de 12 anos e a filha dela é muito tímida e tem dificuldade de fazer amizades também. E ela queria algumas dicas porque ela já está se preocupando com o futuro da filha. Olha só que interessante. A Lenice, que mora em Goiânia, tem a filha de 12 anos. A Lenice, então vamos lá. Todos nós temos um nível de timidez. Né? Uns mais elevados, outros menos elevados. E assim, o importante é que nós não nascemos tímidos, tá? A gente aprende a ser tímido ao longo da nossa história de vida, tá? Então, é muito importante que você procure também
observar ela no colégio, com as amigas, com a família, mas a timidez é uma coisa que ela pode ser vencida, né? Se a timidez ela está tendo dificuldades hoje de fazer amigas, né? De se relacionar, enfim, no colégio, em outros locais, né? Ela precisa, de fato, vencer isso, se isso atrapalha ela. Então, de que forma? Né? Buscando uma ajuda, né, psicológica, fazendo com que ela se acalme e dizendo que ela precisa aceitar essa timidez dela, porque as pessoas são diferentes. Né? Então, não tem muito o que respirar, se acalmar. Às vezes, a própria timidez, como já falamos aqui, é o medo, o receio do que o outro vai pensar da gente. Né? Então, é muita segurança que precisa passar para essa criança. Né? A timidez tem tudo a ver com uma historinha de vida dela, né? E às vezes a gente é tímido porque os nossos pais também são tímidos e não tem muito o que fazer nesse sentido. Deixa eu pedir licença mais uma vez às convidadas, estamos na reta final do programa e vamos verificar como é que ficou a nossa enquete. Vamos verificar o resultado da enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você investe em qualificação profissional? Isso pensando numa recolocação no mercado de trabalho, 72% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, responderam que sim, que tem essa preocupação em investir em qualificação profissional. 28% responderam que não ou que ainda não, porque a gente aprendeu hoje aqui no nosso programa, né, que essa qualificação profissional vai fazer toda a diferença nesse momento de você voltar ao mercado de trabalho. Estamos na reta final do programa, momento de agradecer aqui as convidadas. Considerações finais, queria agradecer bastante a Ana Paula Millert, ela que é consultora de recursos humanos e terapeuta cognitivo e comportamental. Ana Paula Mullert. Acertei agora, Ana Paula, fique à vontade. Último recado. Obrigada pela participação, bom dia. Pessoal, essa qualificação profissional é importantíssima para esse primeiro passo aí de recolocação. Obrigada pela participação. Volto mais vezes aqui no nosso programa. Obrigada. Ana Paula, também queria agradecer Ana Carla Cantarelli, ela que é coach executiva e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Pernambuco. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui. E aí hoje, junto com a Ana, que é uma querida, com quem a gente já dividiu outros momentos, eu quero me disponibilizar para te ajudar e te apoiar no que você precisar. Você pode me procurar nas redes sociais, procura no Instagram, eu estou como ana.cantarelli, no Facebook como Ana Carla Cantarelli. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma orientação e eu ainda puder te ajudar de alguma forma, manda uma mensagem lá, vou ter o prazer de poder te ajudar. Só para me ajudar também, aí você diz que foi a respeito do assunto do dia, para poder me ajudar a me lembrar sobre como foi que eu interlocutei com você. Mas assim, é um prazer poder te ajudar. Obrigada, Walson. Obrigada, assunto do dia, mais uma vez. Muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!